nem sequer oramos pela nossa nação. Isso é um erro gravíssimo. Oramos por nós, oramos pela nossa família, pensamos no filho, pensamos na esposa, pensamos no pai, na mãe, e esquecemos de orar pela nação a qual Deus nos colocou. Diga glória a Deus. E olha, eu vou dizer para você, a nossa família, é claro, depende em primeiro lugar do nosso Senhor Jesus, amém? Mas a nossa família inserida nessa nação, ela também depende de muita coisa que vai acontecer nessa nação. Nós precisamos orar, precisamos assumir essa responsabilidade de conduzir esse país em oração, amém? Porque a oração de um povo muda o rumo de uma nação. Você vê isso várias vezes na Bíblia. Quando um povo começou a orar a Deus, Deus mudou o rumo de uma nação inteira, porque aquele povo buscou o Senhor. E nós temos esse poder nos nossos joelhos, nós temos esse poder em oração, e nós temos que usar isso com mais força, amém? Sabe o que eu estava lembrando? Quem estava domingo aqui, deixa eu ver. Nós falamos de 1 Reis 13, né? Nós estamos estudando praticamente já quase um mês aí estudamos 1 Reis 13, onde fala daquele rei Jeoás, que foi até o profeta Eliseu. Quem lembra? Quem está acompanhando esse estudo aí de domingo, né? Aí ele pegou lá o arco, pegou a flecha, e o Eliseu deu a palavra, disse: olha, a flecha do livramento, o Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, e ferirás os sírios até os consumir. Aí no domingo nós vimos o seguinte, já estamos vendo já vários domingos isso, mas Deus revelou algo diferente ali, que ele pegou aquele arco e flecha, e o homem de Deus disse: agora fere a terra. Ele feriu 1, 2, 3, e fez o quê? Cessou, parou, lembra? Aí o Eliseu fica indignado com ele. O que o Eliseu fala, né, na sua indignação? Você deveria ter ferido pelo menos 5 ou 6 vezes. Porque se assim você tivesse feito, você feriria os sírios até os consumir. Você ia dar fim nesse problema. Agora você vai ter quantas vitórias? 3 vitórias. Lembra que eu falei, o povo de Deus está esquecendo que o mundo natural está ligado com o espiritual, que o que decide aqui é o mundo espiritual. Aquelas guerras que ele iria guerrear ainda já estava sendo decidida aonde? Ali, irmão, ali com um ato de fé. E o que Deus nos mostrou aqui, que foi muito forte isso, mesmo depois de 3, 4 domingos vendo essa mensagem, Deus ainda tinha coisa forte para nos falar. Eu estava dizendo a você o seguinte, que ele tinha por direito, ele já tinha dado a ele pelo menos 5 ou 6 vitórias. Mas de quantas ele tomou posse? Quantas ele recebeu? Apenas 3. Irmão, às vezes somos nós que estamos fazendo isso. A igreja de Jesus hoje, o povo de Deus, eu, você, temos direito lá, reservada para nós, 5 ou 6 vitórias. Temos lá mais do que a metade do que na verdade a gente está tomando posse hoje. E eu falo assim também em relação à nossa família. E eu falo assim em relação também à nossa nação. Deus tem muito para nós, mas está faltando ousadia da nossa parte. Ele disse: olha, você deveria ter tirado pelo menos 5 ou 6 vezes. Ou seja, tudo isso seria seu. Pelo menos mais 2. Pelo menos mais 2. Mais 3. Você só tomou posse de metade. Mas tudo isso já era seu. E é o que está acontecendo às vezes com a gente. Temos que pedir a Deus, Senhor, nos dá ousadia, para que a gente não fique aquém do que o Senhor tem para nós. Porque o Eliseu revela ali, em outras palavras, que Deus tinha pelo menos 5 ou 6 vitórias para ele. Mas ele só tinha entendido, tomado posse, recebido quantas? 3. E eu entendo aquela indignação de Eliseu como a indignação do próprio Deus. E às vezes olha para nós indignado: meu filho, eu tinha 5, 6 para você, você só recebeu 3. Você só tomou posse 3. Foi a decisão dele. Como eu disse, né? Ele só recebeu o que ele tomou posse. Foram 3 flechas e quantas vitórias? 4. Deus deu uma a mais. Deus não dá nada a mais. Deus não deu além do que ele fez. Ah, ele deu 3 flechas e 2 vitórias. Deus ficou devendo uma? Deus não fica devendo. Irmão, nós precisamos ter essa ousadia. Deus não vai dar a mais, Deus também nunca vai ficar devendo. É aquilo que nós tomarmos posse pela fé que nós vamos ter. Diga glória a Deus. Amém, Jesus. E hoje nós vamos tomar posse pela fé da nossa independência, da nossa família, da libertação da nossa casa em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus. E se você puder, abra sua Bíblia lá, na segunda carta de Paulo a Timóteo. É lá que nós vamos começar. Aliás, primeira, tá? Primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, 1. É aqui que nós vamos começar.
Enquanto a gente vai chegando aí, 1 Timóteo 2:1, deixa eu comentar com você. Nós começamos essa madrugada um propósito de oração. Então, todos os dias eu vou estar enviando, lá naquele nosso grupo de oração, a oração da madrugada. Irmão, e olha, já começou assim, muito abençoado. Eu fiquei tão feliz que uma irmã, a nossa irmã Cida, hoje ela pegou essa oração e ela compartilhou com outras pessoas. E depois ela mandou para mim um testemunho de uma pessoa com quem ela tinha compartilhado. Eu não sei se alguém chegou a ver, eu compartilhei os irmãos viram, que testemunho, eu cheguei a chorar diante de Deus, a hora que eu estava ouvindo ali, eu chorei junto, porque não tem como você não se emocionar o que Deus faz, né? Que coisa linda. O que aconteceu? Teve a oração da madrugada, eu mandei lá, começou hoje, tá? Pastor, não estava sabendo, calma, começou hoje. Aí essa madrugada você pega lá. E aí ela falou, pastor, peguei aquela oração e fui compartilhando, e Deus tocou no meu coração de compartilhar com essa pessoa. Eu não sabia da situação dela. E a pessoa responde, eu não vou colocar aqui para você, porque é meio difícil para a gente entender aqui. Mas se você pegar depois, se você quiser, pastor, não estou lá no grupo, você me fala, eu te coloco e mando testemunho para você. Essa senhora ouviu a oração, a primeira coisa que ela fez, ela falou assim, olha, acordei, você não imagina como você foi usada por Deus, falou para a irmã. Você foi uma bênção na minha vida. Há 3 dias atrás eu caí e há 3 dias eu não estou andando. E ela fala no áudio assim, o médico falou para mim, ela tem um problema acho que de desgaste na coluna, a irmã estava falando para mim, desgaste nas articulações, que se ela tomasse um tombo, o médico avisou, falou, você não pode cair. Se você tomar um tombo, você não anda mais. E ela falou, eu caí há 3 dias atrás e 3 dias eu não estou conseguindo andar. E aí eu acordei hoje, primeira coisa estava lá sua mensagem, eu ouvi a mensagem, ouvi a oração, recebi a oração e depois da oração comecei a andar. Jesus é lindo, diga glória a Deus. E ela fala chorando no áudio, ela chorando lá, e eu chorando de cá, porque é tremendo, é ou não é? É coisa linda, irmão. E eu estava falando isso, o povo de Deus não pode deixar, o pastor já me tem falado muito isso, morrer no meio da igreja os milagres. Não podemos, irmãos, não podemos deixar que suma do meio da igreja as libertações, porque Jesus fazia assim. Tem gente que ainda precisa ver isso, para que possa se firmar ainda mais com Jesus, diga glória a Deus. Tem que acontecer, tem que o que não anda passar a andar, amém? Pelo poder da oração, em nome de quem? De Jesus. E eu vou falar de oração hoje, até convido você, pastor, eu queria receber essas orações, depois você deixa o seu número aí de WhatsApp, que eu coloco você lá naquele grupo de oração, e todo dia eu vou estar enviando para você, em nome de Jesus, amém? E se você puder, eu te convido, 3 da manhã, esteja comigo nesse propósito, eu creio que você não vai se arrepender não, pelo contrário, já começou bem, amém? Já começou com bênção aí. Vamos lá então? 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Deixa eu colocar para mim aqui, que eu fiquei contando para você e não coloquei. Diz assim, admoesto-te, pois, que antes de tudo, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam o quê? Deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, versículo 2, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e o que, igreja? E sossegada em toda piedade e honestidade. 3, porque isto é bom e agradável diante de quem? De Deus, o nosso Salvador. Diga glória a Deus. Então, imagine só, Paulo estava escrevendo essas cartas a Timóteo de dentro de uma prisão. Então, eu imagino que Paulo devia escolher muito bem as palavras que ele tinha que usar e os assuntos que ele ia falar, porque não era sempre que ele conseguia fazer chegar até Paulo a instrução, chegar até Timóteo a instrução, chegar até Timóteo as suas palavras. Então, vamos dizer, de tanto assunto importante, né, que Paulo tinha para falar com Timóteo, para orientar Timóteo, que era um jovem pastor na fé, ele achou necessário, antes de tudo, falar sobre o quê? Sobre a oração. É necessária a oração. Nós estamos vivendo uma vida muito corrida. Se você não tomar cuidado, meu irmão, a oração ela fica para depois de tudo. E é verdade. Para depois de tudo. Quando na verdade a Bíblia manda a oração, as deprecações, orações e intercessões, a Bíblia manda antes de
todo. Eu tenho feito essa oração, sem demagogia, com toda a sinceridade do meu coração, enfrento as mesmas lutas que você, e eu peço a Deus, Senhor, me ajuda a deixar tudo para depois da oração. Amém? Busca isso, pede a Deus isso. Fala, Senhor, me ajuda a deixar tudo para depois da oração. Eu não posso deixar fazer o contrário, que a oração fique para depois de tudo, que na verdade é o que está acontecendo. Quantas vezes a oração está ficando para depois de tudo, depois que você briga, depois que você já se magoou, depois que você já sofreu, depois que você já se preocupou, aí você vai fazer o quê? Aí você vai orar. Nós deveríamos orar antes de tudo. Eu estava falando com o pessoal de manhã o seguinte: a oração ela tem um poder de resolver coisas no mundo espiritual, até antes que cheguem a nós. Você sabia disso? Antes que o problema chegue, você já consegue resolver ele apenas em oração. Pastor, mas não resolveu. Ao menos enfraquecer, você consegue. Ao menos enfraquecer aquele problema, para que quando ele chegar até você, ele já esteja mais quebrado, pelas suas orações que foram na sua frente, já quebrantando, já desfazendo aquela obra, já destruindo aquele mal, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então ore. Orar é se antecipar. Orar é se antecipar. Você não sabe o que aquele dia vai esperar, você não sabe o que aquele dia vai produzir, o que aquele dia tem para você, só que antes que aquele dia comece, antes de qualquer coisa, você já está fazendo o quê? Orando, apresentando tudo diante de Deus, colocando a tua vida diante do Senhor. Olha só que coisa forte essa aqui. Admoesto-te antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, né? No sentido geral, todos, né? Mas o versículo 2 vai dizer assim, ó, pelos reis e por todos os que estão em eminência, quer dizer que tem destaque, né? Cargo e posição de autoridade, para que tenhamos uma vida, o que, igreja? Quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Quando falta oração, começa a inquietação, o sossego acaba. A oração tem esse poder de manter a nossa vida quieta e o quê? Sossegada. Pastor, acabou o meu sossego. Olha, estava tudo uma bênção, estava tudo tão calmo, estava tudo tão tranquilo. Pastor, de repente parece que, olha, o sossego foi embora. Vê aquela agitação, vê aquela perturbação. Então veja como que está a sua vida de oração. Claro que a vida de oração não vai te impedir de enfrentar a luta. Não é isso. Pastor Jaime sempre fala que a santidade não traz imunidade. O fato de você estar perto de Deus não te torna imune aos problemas. Mas quando você tem uma vida de oração, dentro de uma prisão, como em Paulo e Silas, você consegue ficar tranquilo. Pedro, preso no meio de 4 quarternos de soldados, fazia o quê? Você já leu? Ele dormia. Jesus, no meio de um olho de um furacão, de uma tempestade, fazia o quê? Descansava. Isso são homens de oração, diga glória a Deus. Não é que a vida dele fica sem nenhum problema, mas apesar de todos os problemas, ele consegue ter uma vida quieta e o quê? Sossegada. Será que nós não estamos desassossegados pela falta de oração? Será que o teu sossego não foi embora? Ou a sua tranquilidade não se perdeu no meio das lutas aí por causa da falta da oração? Ou da falta da oração antes de tudo? Que também não adianta depois, né, orar. Depois que você já brigou, depois que você já xingou, que você já magoou, que você já sofreu, que você já se aborreceu, aí que você vai orar. Não, coloca antes de tudo. A oração vem primeiro, por quê, pastor? Porque é o espiritual que muda o natural. É o espiritual que interfere aqui, nesse mundo natural, e muda a situação. Amém? Eu vou mostrar isso para você, nós já vimos esses dias. Vamos lá rapidinho para Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, o versículo 8. Êxodo 17, 8. Eu comentei Êxodo 17 esses dias, mas foi outra parte, né? Eu vou voltar aqui hoje para mostrar para você que o espiritual é que muda o natural. Êxodo 17, 8.
Quem está entendendo, diga amém. Quem quer ter uma vida quieta e sossegada aqui? Pastor, eu quero. Então você já sabe o que você tem que fazer. Antes de tudo, orar, interceder, fazer oração, deprecações, ações de graças por todos os homens e pelos que estão em eminência. É a nossa vida de oração que vai trazer o sossego, que vai deixar a nossa casa, a nossa família debaixo da paz de Deus. Amém? Debaixo da paz do Senhor. Não que não vai haver guerra, não que não vai haver luta, mas mesmo no meio da batalha, igual eu te mostrei, Jesus, como foi Paulo e Silas, como foi Pedro dentro de uma prisão, cercado lá por 16 soldados para guardar um homem só, conseguiam ter o quê? Sossego, paz. Às vezes é o que está faltando para nós. Olha o que diz aí Êxodo capítulo 17, versículo 8. Êxodo 17, 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram aonde? Ao cume do outeiro. Então, ô Josué, olha, é o seguinte, você pega, escolhe homens e vai para a peleja, e vai para a batalha. Só que Moisés disse, eu, Arão e Hur, nós vamos para o cume do monte, nós vamos para o lugar de comunhão. Era o lugar alto. Era o cume, né? O lugar mais alto de um monte, um lugar de oração, um lugar de intercessão. E no versículo 11 fala assim: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel que prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado e outro do outro. E assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Então, veja bem, já é bem conhecido, né, essa passagem. Quando Moisés, lá no cume do outeiro, levantava as mãos, Israel começava a vencer. Quando Moisés abaixava as mãos, então Israel começava a perder. Não era ao contrário. Não era porque o Josué fazia mais força lá embaixo que mudava a atitude de Moisés lá em cima. Josué podia dizer, olha, homens, exército, nós estamos perdendo, vamos fazer mais força, se esforcem mais. E eles se esforçavam mais. Moisés lá em cima também ficava mais forte, era assim? Não. Era o levantar das mãos de Moisés, a intercessão, a oração. Levantar das mãos é isso. Quando você levanta as mãos em favor de uma pessoa, você está intercedendo. É o que mudava o resultado lá embaixo. Irmão, te garanto que se você começar a buscar, pastor, a coisa não está indo aqui. Olha, a coisa não está indo na minha empresa, não está indo no meu comércio, não está indo na minha vida financeira, as coisas não estão amarradas, parece que as lutas estão me vencendo. Eu te garanto que você começar a orar, se você começar a buscar Deus, a tua oração vai interferir aqui, nesse mundo natural. Vai interferir na sua situação de hoje. Isso acontece, isso tem que acontecer. Então não é o natural que interfere no espiritual, mas o espiritual interfere no natural. Antes, Moisés levantava a mão, para depois Josué o quê? Vencer. Enquanto Moisés não levantava as mãos, Josué não vencia. Não adianta. Não adianta. Primeira oração. Você pode sair para batalhar. Pastor, olha, está difícil a minha situação financeira. O que você vai fazer? Vou acordar mais cedo e vou trabalhar mais. Vou entrar 3 da manhã agora. Aí eu vou trabalhar, pastor, até meia-noite. Irmão, enquanto você não levantar a mão primeiro, a situação aqui no mundo natural não muda. Faz o seguinte, acorda um pouco mais cedo para orar.
para buscar Deus. Continua fazendo o mesmo trabalho. Continua fazendo a mesma coisa. Porque tem uma coisa que muda tudo, é a bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é o que enriquece. É a bênção de Deus que muda tudo. Nós estamos esquecendo disso. Nós não podemos jamais, irmão, deixar a oração para depois. Pastor, planejei, trabalhei, fiz, corri atrás, agora eu vou orar. Não. É orando, é apresentando diante de Deus que nós vamos vencer. Só depois que Moisés levantava as mãos, é que Josué o quê? Vencia. Antes não. Antes não. Pode ter tudo. Eu falo para os irmãos, a gente pode fazer tudo aqui, se isso tudo for depois da oração. Porque se for antes, a oração ficar para depois, não serviu de nada. É o que está acontecendo com a gente. É o que Jesus falava a Marta a respeito de Maria. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é o que? Necessária, essa vem primeiro. Amém, Jesus? E aí eu vou te mostrar uma coisa que Deus me chamou a atenção aqui, que é o que eu falei para você, que no versículo 12, a gente falou esses dias, né? Volta aqui. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Isso aqui nós comentamos esses dias. Quando eu disse para você que quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, o Arão e o Hur não pediram para ele se deitar confortável, né, em algum canto, e foram lá no lugar dele. Moisés, fica tranquilo aí, descansa, que agora nós vamos levantar as mãos no seu lugar. Não. Lembra que nós falamos isso? Ninguém substitui a sua oração. O que eles fizeram? Colocaram uma pedra, ele se apoiou sobre ela e eles pegaram as mãos de Moisés e as sustentaram para que ela não se abaixasse, mas tinha que ser as mãos de quem? De Moisés. Lembra que a gente falou isso? Não se esqueça, irmão, a tua oração é insubstituível. A tua oração é insubstituível. Eu posso ter uma igreja inteira orando por mim, se eu não orar, irmão. Em uma igreja inteira orando por mim, vai adiantar. Se eu não abrir a minha boca, a oração é personalíssima. Eu tenho que orar. Eu preciso abrir a minha boca. Você também. A Bíblia diz o seguinte: aquele que está alegre, cante os louvores. Aquele que está triste, aquele que está aflito, faça o quê? Peça oração. Não, ore. Ore. Ore, aquele que está aflito, ele que precisa orar. Tem que sair da boca dele o clamor. Eram as mãos de Moisés que tinha que estar lá. Então eu posso ter muita gente orando por mim, mas se eu não me levantar e abrir a minha boca e fazer a minha oração a Deus, tem muita coisa que não vai resolver. Pode ajudar. Sua oração por mim, a minha oração por você, diga glória a Deus, ajuda muito, mas não substitui. Nunca vai substituir. Amém? Agora aqui, onde eu falei para você que Deus nos mostrou algo novo, versículo 13 em diante agora. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Presta atenção agora no 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de quem? De Josué, que eu hei totalmente de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Todo aquele acontecimento Deus mandou escrever para que nunca fosse o quê? Esquecido para a memória. E Deus mandou que Moisés relatasse aos ouvidos de quem? De Josué, aquela situação toda. Por quê, pastor? Vou explicar para você aqui, Deus falou muito comigo. Porque às vezes o Josué lutando lá embaixo, nem imaginava do que estava acontecendo lá em cima. E pode ser que Josué fosse tentado a pensar que ele venceu a guerra por qualquer outro motivo. E nem imaginava que seria pelo quê? Pela oração. Irmão, isso não pode acontecer. Por isso que Deus falou a Moisés: relata aos ouvidos de quem? De Josué. Por que de Josué, pastor? Porque o Josué é o que estava lutando com o quê? Com a espada. Mas o Josué precisava saber que ele só venceu por causa do quê? Da oração.
para que ele não fosse tentado a achar que em algum momento talvez ele tenha vencido por causa do quê? Da sua força, da sua espada, do seu exército, da sua capacidade. E eu estou dizendo isso a você do jeito que Deus falou para mim. O Josué precisa saber que o que ele venceu até hoje só foi vencido por causa do quê? Da oração. Relata aos ouvidos de Josué. Mostra para o Josué nunca achar, para o Josué nunca pensar que ele venceu pelo braço dele, que ele venceu porque ele era forte, que ele venceu por causa do seu exército, porque em algum momento ele disse, vamos esforçar mais, homens, façam mais esforço, e aí ele venceu. Não. Tudo o que acontecia lá, na verdade, era resultado que acontecia onde? Lá em cima com Moisés. Diga glória a Deus. Hoje eu e você somos Josué. E meu irmão, todas as vitórias que você teve, preste atenção, tudo que você conseguiu vencer até hoje, não pense que foi na sua força. Você não pode esquecer, Deus falou bem claro, Moisés, escreve isto para a memória. Porque às vezes a gente começa a esquecer. O que nos trouxe até aqui em vitória foi oração. Foi comunhão com Deus, foi mãos levantadas. Quanta gente esquece disso? Deus se preocupou e disse, Josué, relata isso aos ouvidos, Moisés, relata isso aos ouvidos de Josué. Relata, escreve, anota, para não esquecer. Que a vitória veio pelo quê? Pela oração. Que o que ele fazia aqui era resultado do que primeiro, antes, era feito lá. No cume do outeiro, diga glória a Deus. Na presença de Deus. Irmão, a minha vida é resultado do que foi feito antes, na comunhão, lá no secreto com Deus. A sua também. Então não pense que é o contrário. Não pense, não esqueça disso. Nós precisamos ser Josué e não esquecer disso. Deus, me ajuda a guardar na memória, me ajuda a registrar isso, porque o tempo vai passando. E as vitórias parecem que vão ficando tão comum que Josué, entre aspas, né? O Josué já começa a achar que ele venceu foi pela espada dele. Ele está vencendo pela capacidade dele. Ele não precisa mais orar tanto assim. Jejuar. Já jejuei muito. Hoje não tem tanta necessidade. Buscar, madrugada, culto, ir na igreja. Já fui muito, hoje não precisa tanto. Pois é. Quando nós dizemos já fui muito, foi esse muito que nos trouxe até aqui. Amém? Então, Deus disse, Moisés, relata aos ouvidos de Josué, escreve para a memória. Para que Josué não seja tentado a pensar que ele venceu pela sua própria capacidade. Diga glória a Deus. E olha o que Moisés vai fazer. Versículo 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. Qual foi o nome do altar? O Senhor é a minha bandeira. Diga glória a Deus. 16. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Moisés fez um altar. O altar na época, ele era um monumento para preservar uma memória, era um marco. Era vamos dizer assim, um lugar alto, né? Um lugar mais alto que os outros, como é aqui o altar, mais alto que o restante da igreja, para que ali fosse lembrado, para que ali fosse oferecida a Deus uma oferta, para que ali fosse dado uma glória a Deus. Diga graças a Deus. Irmão, nós temos que ter esse altar, onde ali o Senhor é a nossa bandeira. Eu estava falando no outro culto que bandeira, sabe para que serve a bandeira, né? A bandeira ela serve para marcar um território, para dizer que aquele território pertence a alguém, pertence a um lugar, a uma nação, uma autoridade, a um povo. Diga glória a Deus. Então, quando ele diz ali, o Senhor é a minha bandeira, ele estava dizendo, olha, essa vitória pertence a quem? A Deus, não foi a Josué, não. Josué não podia colocar a bandeira dele ali. Aqui Josué conquistou, não. Aqui o Senhor conquistou, porque Josué só venceu por causa do Senhor. Cuidado, para você não esquecer do Senhor e começar a hastear sua bandeira. Porque modéstia à parte, eu tenho muita capacidade.
a sua bandeira lá. Olha, eu vou falar para você, porque eu sou muito esperto. Olha, ninguém passa eu para trás, não. Coitado de você, se não fosse oração. Já tinham passado você para trás umas 10 vezes. Você nem imagina. A gente se acha tão esperto, né? Olha, e você vai lá hasteando a sua bandeira. Que isso aqui eu consegui, que isso aqui eu fiz. Aí você vai hasteando a sua bandeira. Que isso aqui eu lutei, porque isso aqui foi minha espada, isso aqui foi meu braço. Relata aos ouvidos de Josué tudo o que aconteceu. E quando suas mãos estavam abaixadas, Moisés, por mais força que ele fizesse, a coisa não ia. Ele não vencia. Relata aos ouvidos de Josué, Moisés, que se não fosse Arão e Hur sustentando as suas mãos levantadas, antes, lá embaixo, não teria vitória. Diga glória a Deus. Então a bandeira aqui tem que ser o Senhor, não tem que ser de Josué. Diga glória a Deus. Oh, glória. Irmão, nunca esqueça disso. Por isso hoje Deus mandou relatar aos seus ouvidos e aos meus, como nós sendo hoje Josué na nossa casa, para que nós não venhamos esquecer que o Senhor é a bandeira lá. Diga glória a Deus. E o dia que o Senhor deixar de ser a bandeira, que as mãos se abaixarem, não tem o que faça Josué vencer. Amaleque prevalece. Os amalequitas tomam conta, o inimigo toma conta. Não há o que faça, irmão. Não há nada que substitua o poder que o espiritual tem no natural. Engreneja, diga glória a Deus. Vamos terminar lá no Salmo 33 para a gente orar? Oh, glória a Deus. O Senhor não pode deixar de ser nossa bandeira. Diga glória a Deus. Salmo 33. Versículo 16. Isso aqui é muito forte. Vamos começar do 12, porque o versículo 12 do Salmo 33, acho que muitas igrejas hoje foi lido esse versículo 12. Em muitas igrejas hoje se leu esse versículo. Em muitos lugares foi citado esse versículo. Mas eu quero, a mensagem principal está no 16, mas vamos começar lá do 12. Quem achou, diga amém. O que diz o versículo 12? Olha só. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Diga glória a Deus. Foi muito lindo esse versículo hoje. 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. 14. Da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Ninguém se esconde de Deus, meu. Ninguém se esconde do Senhor. Nós temos que orar a Deus para viver em sinceridade, para viver na verdade, para andar sem ter nada que esconder. Deus vê tudo. Fala para o irmão do seu lado, fala, Deus vê tudo. Da sua morada Deus contempla tudo. Não interessa que eu esteja bem com ele, ou ele comigo, se nós não estivermos bem com quem? Deus vê todas as coisas, mas vamos lá para chegar onde a gente quer. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Agora o 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, e nem homem valente que se livra pelo quê? Não tem, irmão. Não adianta. Pode o exército ser grande, mas pastor, eu tenho muita gente comigo. Não adianta nada. Não há rei que se salve pela grandeza do seu exército, e nem homem valente que se livre pela muita. Não, pastor, ele não ora, mas ele é muito forte. A força dele não vai adiantar? Não, pastor, ele não tem uma vida de oração, ele não é muito de buscar Deus, não. Mas pensa num homem inteligente. A inteligência dele não vai valer de nada, se antes não tiver a oração. Amém? Diga glória a Deus. Não vai valer de nada. 17. O cavalo é vão para o quê? Para a segurança, e não livra ninguém
com a sua grande? Não livra, irmão. Não, mas ele tem um cavalo, ele está seguro. Cavalo não adianta nada para segurança. E diz ainda, ó, não livra ninguém com a sua grande. Cavalo é forte ou não é? Não adianta nada. Não, mas aí não é o homem, é o cavalo que ele tem, é a condição que ele tem, é o bem que ele tem. Também não adianta nada. Se antes não tiver o quê? A oração. Lembra que eu falei, não tem o que faça Josué vencer se Moisés não tiver com as mãos levantadas antes. Não tem o que faça. Continua, povo de Deus. 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre quem? É esse aqui, ó, sobre os que o temem, sobre os que esperam aonde? Na sua misericórdia. Diga glória a Deus. É esses aqui que Deus olha. É quem está deixando de lado o cavalo forte, é quem está deixando de lado a grandeza do seu exército, está dizendo, Senhor, não adianta nada, eu entendo, Senhor, que não adianta nada aqui a força do homem valente, a grandeza do exército do rei, ou a força do cavalo, a minha segurança, a minha esperança está na tua misericórdia. Diga glória a Deus, que a misericórdia dele não falha. Amém? Essa não falha. Ah, o cavalo pode falhar, a força do homem valente também pode, o exército do rei, por maior que ele seja, também falha. Agora a misericórdia de Deus não falha. Fala para o irmão do seu lado, fala, misericórdia de Deus nunca falha. Nunca, irmão. Nunca. Sabe por que a misericórdia? Porque eu posso até falhar, e eu sou falha. E na minha falha, Deus poderia nem me ajudar, devido à minha falha. Mas, irmão, a misericórdia de Deus ainda está ao meu favor, ainda está ao seu favor. Diga glória a Deus. E mesmo sendo eu e você injusto, a misericórdia de Deus não é. Ela não falha. Nos momentos que a gente nem merecia, nos momentos que a gente nem teria direito, ela vem e cobre a nossa falha, ela vem e nos ajuda, ela vem quando o cavalo falha, quando o exército falha, quando a força falha, quando tudo falha, a misericórdia de Deus, ela não falha. Ela segura tudo. Diga glória a Deus. Amém? Coloca isso no seu coração hoje. Escreve na memória. Todas as vitórias que você teve até hoje, você não pode esquecer. Foi o que Deus falou para Moisés. Relata aos ouvidos de Josué, porque ele precisa saber do que aconteceu. E às vezes parece, irmão, que alguém esquece. Parece que o tempo vai passando, ou não sei, as vitórias vão se tornando comum e a pessoa vai esquecendo que só está tendo vitória porque antes tem mãos levantadas. Irmão, nós não podemos esquecer. Antes de tudo, se faça orações, deprecações,